Você sabe quais cuidados precisa tomar antes de comprar um imóvel? Se você está comprando um imóvel ou intermediando uma negociação de compra e venda imobiliária, presta atenção nesse vídeo que eu vou te passar 5 cuidados que você precisa tomar antes de comprar um imóvel, para evitar dor de cabeça e que o sonho da casa própria vire um pesadelo. Meu nome é Suzane, eu sou advogada, atuo na área de direito imobiliário há mais de 15 anos e já vi muito problema, muito prejuízo acontecer porque as pessoas não tomaram alguns cuidados básicos antes de fazer a compra de um imóvel. A maioria das pessoas não faz uma análise para confirmar a real situação do imóvel e do vendedor antes de efetivar a compra. E isso é um grande erro, porque situações podem surgir no decorrer da negociação e muitas vezes até mesmo somente depois que já foi dado entrada na escritura ou que foi efetuado o pagamento. Porque a lei de registros públicos determina que mais de 80 situações precisam ser registradas na matrícula de um imóvel. Isso mesmo, mais de 80 situações. Como penhora, indisponibilidade, usufruto, direito real de habitação, contrato de aluguel, alienação fiduciária, enfim, são diversas as situações que podem constar na matrícula de um imóvel. Então é fundamental que a pessoa que está interessada em comprar um imóvel faça uma análise para confirmar a real situação desse imóvel. Imagina se você compra um imóvel, efetua parte do pagamento e na hora de dar entrada na escritura pública de compra e venda, descobre que existe um registro de penhora nesse imóvel. Já pensou nessa dor de cabeça? Eu já vi essa situação e não foi só uma vez. Então, se tu não quer passar por essa dor de cabeça, já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que você precisa saber antes de realizar uma compra de um imóvel. Então, voltando, você descobre a penhora somente quando vai até o cartório fazer a escritura de compra e venda. E o que você precisa fazer para que seja dado baixa nessa penhora na matrícula do imóvel? O vendedor do imóvel, que é devedor em algum processo de execução ou cobrança de dívida, vai precisar fazer o pagamento dessa dívida no processo, informar no processo que essa dívida foi quitada, para o juiz enviar um ofício ao cartório de registro de imóveis, para o cartório dar a baixa nesse registro de penhora. Somente depois que o cartório der a baixa nessa penhora, é que você vai poder transferir esse imóvel para o seu nome sem problemas. Agora, se o vendedor do imóvel, que é o devedor no processo de cobrança, não faz o pagamento dessa dívida, esse imóvel poderá ir a leilão e você poderá perder o imóvel e o dinheiro investido. E judicialmente você não será considerado um terceiro, um adquirente de boa-fé, porque subentende-se que a pessoa que está comprando o imóvel verifica a matrícula do imóvel antes de efetivar a compra. Porque a matrícula do imóvel é um documento público. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa matrícula. Então, como a penhora, o registro da penhora já existia antes da compra, você não será considerado um adquirente de boa-fé e você poderá sim perder esse imóvel e perder o dinheiro investido nesse imóvel. E o que te resta é pedir para o vendedor devolver o dinheiro e desfazer o negócio. Agora, se ele não devolver o negócio não for desfeito, você vai ter que entrar com uma ação judicial para reaver o valor que foi investido, vai ter custos com o processo, com honorários de advogado e não dá para garantir que você vai ter êxito, que você vai conseguir receber esse dinheiro de volta. Outra situação que você precisa verificar é se existe alguma indisponibilidade judicial registrada na matrícula do imóvel. A indisponibilidade acontece quando existe um bloqueio judicial para a venda desse imóvel. E isso acontece quando existe uma pendência, uma discussão em torno desse imóvel, que pode ser do antigo proprietário, do vendedor ou de outras pessoas que têm um relacionamento com esse imóvel. Então, até que essa discussão seja resolvida, o juiz bloqueia esse imóvel e esse imóvel não pode ser vendido, transferido para uma outra pessoa, até que o processo finalize. A terceira situação que você precisa verificar na matrícula do imóvel é se existe direito de usufruto. O direito de usufruto acontece quando uma pessoa que não é o proprietário do imóvel tem o direito de usar, de utilizar esse imóvel e até mesmo de receber aluguéis sobre esse imóvel. Então, você pode comprar esse imóvel, pode ser transferido, mas se existir o direito de usufruto, você que está adquirindo não vai poder utilizar esse imóvel, a não ser que o usufrutuário, que é a pessoa que tem o direito ao usufruto,
faça a renúncia, renuncie a esse direito de usufruto e assim cancela o usufruto. Essa renúncia precisa constar, precisa estar averbada na matrícula do imóvel. Então, quando existe usufruto, o ideal é que você só faça aquisição desse imóvel depois de constar na matrícula a renúncia ao direito do usufruto. Assim, o imóvel está livre de ônus. Então, você está entendendo o tamanho do problema que pode acontecer, a falta de uma análise de risco imobiliária antes de efetuar a compra de um imóvel? E se você está gostando desse vídeo, já dá um joinha, se inscreve lá no meu Instagram, @SuzaneSDuarteADV, que lá eu passo quase que diariamente informações sobre compra e venda e os cuidados que você precisa ter antes de comprar o imóvel. Agora vamos lá para as duas últimas situações que você precisa analisar, verificar na matrícula do imóvel. Verifique se esse imóvel está alugado. E se tiver alugado, consulte a matrícula do imóvel para confirmar se o contrato de aluguel foi registrado na matrícula. Porque se o contrato estiver alugado e possuir uma cláusula chamada cláusula de vigência, você vai precisar respeitar esse contrato de locação até o final. Isso normalmente acontece quando o imóvel está alugado para alguma empresa ou indústria que faz algum investimento no imóvel e o contrato de aluguel é por um prazo um pouco mais longo. Mas não é só nessas situações, tá? Qualquer pessoa pode registrar esse contrato na matrícula do imóvel e você precisa então verificar, porque se houver esse registro do contrato, você vai precisar cumprir esse contrato de locação até o final. Caso contrário, se você não cumprir o contrato de aluguel, você terá que arcar com as penalidades previstas neste contrato. E agora eu vou falar a quinta situação desse vídeo que pode te causar problemas se não fizer a consulta na matrícula, que é sobre o direito real de habitação. O direito real de habitação, ele tem uma particularidade. Ele pode constar na matrícula do imóvel, mas ele pode não aparecer na matrícula do imóvel. Então, se você está comprando o imóvel que ele foi adquirido por inventário, o proprietário do imóvel faleceu e os herdeiros receberam através de inventário, você precisa confirmar se existe uma viúva ou um viúvo que tem o direito real de habitação. Essa situação você pode verificar direto com a pessoa que está te vendendo o imóvel, mas o ideal seria consultar o processo de inventário, porque lá no processo vai aparecer se existe o direito real de habitação. Então, se você está adquirindo o imóvel de uma pessoa que recebeu esse imóvel por herança, fica ligado no direito real de habitação. O direito real de habitação acontece quando o viúvo ou a viúva tem o direito de residir no imóvel até o fim da sua vida. O imóvel pode ser vendido, ele pode ser transferido para você, mas acontece a mesma coisa lá do usufruto. Então, para que você adquira esse imóvel livre de ônus, você precisa fazer um acordo por escrito com o viúvo ou a viúva, onde eles renunciam ao direito de usufruto. Essa renúncia é importante que conste na matrícula do imóvel e assim o imóvel fica livre de ônus. Essas foram 5 situações que você precisa tomar cuidado antes de comprar um imóvel, mas existem muitas outras que podem estar registradas na matrícula do imóvel. Como eu falei, tem mais de 80 situações que a lei determina que conste na matrícula do imóvel. Então, antes de comprar o imóvel, é bem importante que se faça uma análise de toda a documentação do imóvel e do vendedor. Eu sei que tem muita gente que não faz essa análise porque não tem conhecimento da importância mesmo, e outras não fazem para reduzir o custo mesmo. Mas eu te garanto que é bem mais barato investir numa análise de risco antes de realizar a compra do que ter uma dor de cabeça lá na frente. Então, se você não quer ter dor de cabeça, já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Aqui eu falo de como você evita essa dor de cabeça e de que forma você pode evitar. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e me conta aqui o que mais que você gostaria de saber.